Queridos irmãos, estamos chegando no fim, infelizmente, da nossa caminhada. E hoje nós chegamos no livro de Judas. E a semana que vem, não perca, chame os seus amigos, chame os vizinhos, chame seus familiares, chame todos. Porque a semana que vem, nós vamos estar terminando com Apocalipse. Semana que vem com o pastor Leandro, Apocalipse. E você não pode perder, você tem que estar presente nessa, porque é o fechamento da nossa jornada bíblica. Eu vou tentar hoje, queridos, com um tempo o mais reduzido que eu puder, porque nós temos ainda uma apresentação no final das crianças. Mas eu vou tentar dar uma pequena palhinha de 2 João, que nós não vimos aqui em Mogi, e porque elas dizem a mesma, o assunto é o mesmo. 2 João e Judas fala sobre os falsos mestres. Então eu vou tentar de uma forma rápida abordar rapidamente ali, pegando uma passagem aqui, uma passagem ali, a gente vai tratar dos falsos mestres hoje, porque é o assunto tema central. Eu estava falando com a minha esposa, que tem sido assim, um livro sim, um livro não, um livro sim, um livro não, falando dos falsos mestres. E tem caído, todos os livros dos falsos mestres tem caído, parece que tem caído tudo comigo. Então amém, vamos lá, estamos aí, Senhor, para o que der e vier. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe nessa caminhada bíblica e que Ele abra o nosso coração e que Ele grave a mensagem dEle dentro da sua mente, do seu coração, fazendo com que você viva, não apenas ouça. Senhor, estamos aqui diante da Tua verdade, Pai, diante da imensidão da Tua palavra, te pedindo, Pai, que o Senhor derrame sobre nós a Tua sabedoria. Em nome santo de Jesus, Pai, que o Senhor possa livrar, Senhor, cada uma das pessoas que estão aqui Deus, de coisas, Deus, que sequestram a atenção, mas que a atenção delas possa estar, Senhor Deus, voltadas para a palavra de Deus. Tira o sono, tira o cansaço, tira a distração e coloca, Senhor, cada coração diante do Senhor, diante da Tua palavra, seja aqui ou seja pela internet. E que em nome de Jesus, Pai, a Sua palavra possa encontrar morada, um terreno fértil, no coração desses irmãos que estão aqui hoje em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, esses dois livros são dois livros escritos para alertar as pessoas contra os perigos que rondam a vida do cristão. O livro de João, já escrito lá em mais ou menos 90 depois de Cristo, mais ou menos 90 depois de Cristo, é um livro extremamente importante que fala a respeito para uma senhora eleita, é o título. Existe até uma disputa se essa senhora eleita é a igreja, porque alguns falam que é a igreja, a senhora eleita seria uma igreja, e aí João estaria usando uma linguagem meio que para que os perseguidores não chegassem, enfim, nessa igreja. Ele chama essa igreja de Senhora eleita e os seus filhos. Para mim não é uma igreja, mas para mim é uma mulher, que fazia parte de uma comunidade e os seus filhos. E por que isso? Porque em determinado momento, João olha para essa mulher e diz, não recebe essa mulher em sua casa. Interessante, porque se fosse uma igreja, ele diria, fala para os seus filhos não receberem os falsos mestres na casa deles, mas não é isso que ele diz na sua casa, senhora eleita. Então para mim, fica claro que diz respeito a uma senhora. Já o livro de Judas, foi um livro escrito mais ou menos em 68 a 69 depois de Cristo. O livro de Judas é quase que um complemento de 2 Pedro, quase que um complemento de 2 Pedro. Um livro muito importante, porque 2 Pedro, ele vem dizer o seguinte, olha, cuidado com os falsos mestres, cuidado porque eles estão vindo. E Judas vem dizer o seguinte, já chegaram, estão dentro da igreja. Os falsos mestres já chegaram, estão dentro da igreja. Então são alguns livros que falam a respeito dos falsos
mestres e dos perigos que os falsos mestres trazem para a vida de todas as pessoas que seguem a Cristo. Algumas coisas importantes, então, quando nós olhamos para isso, é que tanto Judas como segunda João, eles trazem alguns termos para os falsos mestres. Por exemplo, segunda João fala que eles são o anticristo, eles são os enganadores. Já Judas, ele vai tratar como apóstatas, ele vai tratar como pessoas que são extremamente más, porque eles estão plantando ali uma coisa que mais sacia a carne do que sacia o espírito. Mas isso nos traz uma resposta importante, isso nos traz uma direção importante. Uma resposta e uma direção importante. E a direção qual que é? A direção é que essas pessoas são perigosas. João chama de enganadores. E Judas diz que eles estão enganando dentro da igreja. Abra comigo aí. O livro de 2 Coríntios. Vamos dar uma olhadinha rapidamente. Em 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 13 ao versículo 14. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Olha só o que diz 2 Coríntios 11, 13 e 14. Criançada hoje está animada aqui, olha. Estão animados. Dia das Mães. É isso aí, mamãe. Essa é a de vocês, né? Que Deus abençoe as mães. Vamos lá. 2 Coríntios 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha que forte, gente. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, mas eles se transformam em quê? Em apóstolos de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: que os falsos mestres, dentro da questão eclesiástica, eles são falsos, mas eles são bem falsificados. Não é aquela falsificação barata, não é aquela falsificação que não engana ninguém. Nós estamos falando de uma falsificação que engana. Por isso que a Bíblia chama lá em 2 João de enganadores, porque eles enganam de verdade. Isso é muito interessante, irmãos, e importante você lembrar disso e se atentar para isso. Porque um falso mestre, ele jamais se apresenta para você com uma carteirinha de falso mestre, com uma carteirinha de anticristo, ou com uma carteirinha de alguém que vai tentar te enganar. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Esses dias eu estava tentando vender o meu carro, e o rapaz olhou para mim e disse o seguinte: olha, quer saber? De longe. Falou: eu já vou fazer o depósito na sua conta. Eu falei: não, não faça isso. Por que não? Você me parece tão confiável. Eu falei: sim, eu sou confiável. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você fizer isso hoje comigo e der certo, amanhã você vai fazer com outra pessoa. Que você vai olhar e vai falar: poxa, é confiável. Mas se essa pessoa não for confiável, porque ninguém que não é confiável se mostra não sendo confiável. Ninguém que é duvidoso vai chegar e falar: olha, cuidado, viu? Eu sou um mau pagador, hein? Sou um mau pagador, sou um mau caráter e eu vim aqui para te enganar. Você acha que alguém vai fazer isso? É claro que não. Todas as pessoas que enganam, enganam bem enganado, não é assim? Elas fazem todo aquele negócio para enganar, e elas enganam de uma forma eficaz. De tal forma que a Bíblia chega a olhar para essas pessoas e dizerem o seguinte: são falsos, mas eles se transformam em apóstolos de Cristo. E mais um pouquinho para frente ela vai dizer: assim como Satanás se transforma em anjo de luz. Primeira coisa então importante: eles são perigosos. Eles enganam. E você não percebe. Sabe aquele negócio? Ah, é tão bonitinho. Ah, que mal tem. Ah, fala do amor. Ah, parece tão bom. Cuidado, queridos. Saiu dos trilhos dessa palavra que nós temos aqui, corre o risco. Segunda coisa importante: engana quem? Quem é que corre o risco? Se nós pegarmos em Judas,
Quem corre o risco é a igreja. Judas está falando da igreja. Mas olha o que diz lá em 2 João. A igreja corre o risco. Mas não apenas a igreja corre o risco. A sua casa corre o risco. 2 João, no versículo, deixe-me ver aqui. 2 João, versículo 10, diz assim: se alguém vem, e aqui ele está falando, lembra, com quem? Com a senhora eleita. Então Judas, ele está falando com a igreja. Nós vamos já pegar alguns versículos de Judas. E aqui ele está falando com quem? Com uma senhora, para mim. Vários teólogos discordam entre si. Por exemplo, John MacArthur diz ser a senhora. Warren Wiersbe diz ser a igreja. Charles Ryrie, que tantos têm a Bíblia anotada, fica no meio, em cima do muro, meio PSDB ali, vou para cá, eu não sei para onde que eu vou. Enfim, nós temos aqui, para mim, quando eu examino, é uma senhora. E olha só o que então o apóstolo diz para essa senhora. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Bom, então primeiro ponto. A primeira ameaça quem recebe é a sua família. É a sua família. Sabe por quê? E é interessante você pensar nisso. Porque muitas vezes nós estamos pensando que todo falso mestre só acontece dentro da igreja. Não é assim? É falso mestre, é dentro da igreja. Tem que ser um apóstolo, um obreiro. Ele tem que apresentar uma carteirinha eclesiástica para ele ser um falso mestre. Mas o que nós estamos vendo é que, e nós não podemos esquecer, que o sistema mundano, o sistema cujo mundo jaz no maligno, tem a intenção de destruir, matar, roubar aqueles que têm a oportunidade de ir para Cristo ou tentar atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. É isso que o anticristo, que Satanás quer fazer. Qual é a melhor forma de destruir ou desestabilizar uma igreja? É desestabilizar as famílias da igreja. Desestabiliza a família e você desestabiliza a igreja. Desestabiliza a família e você desestabiliza a sociedade. Família é a base. Quebra essa base. Quer demolir um prédio? Eu nunca demoli nenhum prédio. Não sei se aqui tem algum engenheiro que é bom nisso. Se tiver algum engenheiro que já demoliu um prédio aqui? Algum engenheiro? Não? Quer dizer que se eu falar uma besteira, não tem ninguém que sabe mais do que eu. Só viu na internet também os prédios caindo. Pelo que eu vi na internet, eu assisti vários vídeos, você estoura o quê? A coluna. Coloca lá dinamite na coluna. Quando a coluna quebra, coloca dinamite na família, a igreja. Coloca dinamite na família, a igreja. Coloca dinamite, a igreja. Coloca dinamite, a sociedade. Satanás, a sociedade. Satanás sabe disso. E é por isso que Satanás também vai atingir e também vai tentar de alguma forma desestabilizar a sua casa. O perigo ronda a sua casa. Mas não apenas a sua casa. A Bíblia diz, falsos apóstolos. Os falsos apóstolos estão aonde? Dentro da igreja. Falsos obreiros estão aonde? Dentro da igreja. Dentro da igreja bíblica, não. Não. Aqui a gente não tem apóstolo, então menos um. Mas também não tem obreiro. Aqui tem facilitador. Nós não chamamos de obreiro, nós chamamos de facilitador. O cara tem que facilitar. Se não está facilitando, então já não serve. Já não está facilitando. Facilitadores. Mas nós temos bons presbíteros, temos uma diaconisa que é uma bênção. Eu falando por mim, mas assim, os pastores até onde eu saiba, são uma bênção também. Bom, enfim. Mas quando a Bíblia coloca sobre falsos apóstolos, falsos obreiros, obreiros fraudulentos, ela está querendo como um pastor, ou está, e pode estar, como um pastor, ou está, e pode estar, pessoas, está, e pode estar, pessoas que estão servindo de ameaça para a sua vida espiritual. Uau! Verdade, verdade. E aí, olha só. Nós já vamos para Judas, mas antes de ir para Judas, uma coisa importante. Aí nós pensamos, então é só eu não ir em determinadas igrejas e está tudo certo. Não, não é bem assim.
Porque João vai dizer para essa senhora eleita, e nós vimos aí, não recebe em sua casa. A forma que os falsos mestres tinham para entrar dentro da vida das pessoas, para falar com as pessoas, para lançar essas mentiras para as pessoas, era entrando dentro da casa. Por quê? Tinha jornal no tempo de Jesus? Jornal que jogavam na porta? Tinha? Não. Televisão? Tinha televisão? Não. Tinha internet? Não. Rádio? Não. O que tinha? Tinha o falso mestre entrar dentro da casa da pessoa. E lá dentro da casa da pessoa, ele disseminar os seus enganos. Mas irmãos, hoje nós não podemos limitar a ação dos falsos mestres às igrejas, ou seitas, ou qualquer pessoa que bate na porta da sua casa, trazendo uma doutrina que é errada. Nós não podemos limitar, porque infelizmente ou felizmente, é uma faca de dois gumes, é tão bom quanto é ruim, depende de como você usa. Os meios de comunicação, que são uma bênção, eu não estou aqui satanizando os meios de comunicação, não estou satanizando. Eu acho que eles são uma bênção, assim como uma faca pode servir para fazer uma comida com muito amor, ela pode ser servida para machucar alguém. Depende como se utiliza. Mas os meios de comunicação têm sido hoje uma grande ferramenta de Satanás para entrar dentro da sua casa, mamães, exatamente, porque ali ele está falando da mulher eleita, então hoje é dia das mães, olha lá, cuidado mamães. Exatamente como nós vemos João falando para aquela mulher não receber em sua casa. Hoje, princípios errados têm entrado através de programas de TV, através de internet, programas de pastores que passam na TV, cuidado, cuidado. Muita coisa que tem na TV hoje não dá para assistir. E o que acontece? Ah, mas está falando de Deus, né? Está tudo bem. Vamos ver aqui, ó. Está falando de Deus. Acho que é bonitinho, né? Quem fala de Deus é ruim. Vocês não leram a mesma coisa que eu li? Apóstolos enganadores, obreiros fraudulentos. Outra passagem chama de anticristo. É assim que a Bíblia enxerga esses homens. Um ponto importante em Judas. Muitas vezes nós pensamos que os enganadores, os falsos mestres, enfim, eram homens apenas que que tentam de alguma forma falar a respeito da Bíblia de forma errada. Ensinar a Bíblia de forma errada. Ensinar doutrinas bíblicas de forma errada. E por isso que nós nos perdemos um pouco com isso. Porque se é alguém que explica a Bíblia, então isso já me limita muito a questão do falso mestre. Mas olha só, Judas, versículo 18, o que é que diz? Judas, versículo 18. Os quais vos diziam, no último dia, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Paixões que estão distantes de Deus. Ímpias paixões. A piedade, aquilo que nos exercita a estar próximos de Deus, proximidade de Deus. Ímpias paixões, aquilo paixões voltadas para Deus. Eles não estão promovendo voltadas para Deus. Eles não estão promovendo a união, negócio. Sensuais não estão promovendo a união, negócio. Sensuais, tem uma vírgula aqui, não é negócio. Sensuais, tem uma vírgula aqui, não é divisões sensuais. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas são obreiros, são líderes, são falsos mestres, melhor usando esse termo, de alguma forma estão ensinando e contaminando as pessoas, para as coisas que são naturais. Aqui os falsos mestres aqui de Judas eram provavelmente gnósticos que colocavam que você podia fazer o que você quisesse em relação à sua carne. Porque quanto mais você fizesse, mais o seu espírito ia estar mais próximo de Deus. Mas olha só, esses falsos mestres não necessariamente tinham uma capa eclesiástica, queridos. Preste atenção nisso que eu vou dizer.
todo aquele que você segue é para você um mestre. Todo aquele que muda a sua cabeça, todo aquele que faz você sair do lugar seguro, do lado de Cristo, e caminhar em lugares tortuosos, é para você um mestre. Essa é a grande verdade. Não precisa ter uma capa apostólica, uma capa de pastor, ou uma capa de obreiro. Eu nem estou colocando, deixa até apóstolo de fora dessa história. Uma capa de pastor, ou uma capa de um presbítero, ou uma capa de alguém que ensina na igreja. Qualquer coisa que te alimente, qualquer coisa que te ensine, qualquer sistema que te faça abandonar aquilo que te leva a Deus e te leve àquilo que está longe de Deus, qualquer coisa que faça com que você se torne mais amigo do mundo do que amigo de Deus, é para você um mestre, um falso mestre. Se alguma coisa te leva, por exemplo, se o dinheiro é tão importante para você, a ponto de você fazer qualquer coisa por dinheiro, a ponto de você abrir mão dos seus princípios cristãos por dinheiro, o dinheiro está sendo um mestre para você. Se o seu trabalho é mais importante do que qualquer coisa no mundo, a ponto de você abrir mão da sua família e não cuidar daquilo que você tem que cuidar, ou mesmo das coisas de Deus, o seu trabalho está sendo um mestre para você. Se os seus desejos ímpios, que estão ligados à sua carne, são tão fortes que você não consegue se manter fiel à palavra de Deus, seja no sentido sexual, seja no sentido orgulho, seja no sentido egoísta, seja no sentido de prazer, está sendo um mestre para você. Se você não consegue parar, quando você dá o primeiro gole, a bebida está sendo um mestre para você. Seja o que for, queridos, que te controle ou te domine mais do que o seu mestre Jesus, ou te tire dos caminhos do mestre Jesus, está sendo um mestre para você. Mas o problema é que quando a gente abre esse leque, e a gente abre o leque, por exemplo, da comunicação, a gente vê quantos mestres estão por aí batendo a nossa porta. Que perigo! E o que nós muitas vezes fazemos? Seguimos. Sem perceber. Deixa jogar. Tadinho da criança. Deixa jogar. Ele gosta de jogar esse jogo. Não, mas olha, é violento demais. Tem cenas sensuais. Deixa jogar. Mas ele está jogando a noite inteira. Deixa jogar. Cuidado. Bate a nossa porta. E nós seguimos. E o que acontece? Nós sofremos com isso. Deixa. Não, mas está olhando coisa aqui, só está assistindo filme sensual. Não, que mal tem, é arte. Cuidado. Porque quando você menos espera, lá está você seguindo. Não, olha, eu quero mesmo uma oração forte. Quero mesmo uma oração forte. Alguma coisa que sacia a minha carne. O que é isso, queridos? Alguma coisa que resolva meus problemas naturais. Esse negócio de só ficar crescendo espiritualmente, não ver nada, não é comigo. Eu quero uma coisa mais calorosa. Cuidado. Porque você vai seguindo. E você de repente está seguindo um falso mestre. Saiu dos trilhos bíblicos. Cuidado. Sabe o que acontece? O que acontece quando você segue? O que acontece? Olha lá o que diz lá em Judas. Isso é muito importante, muito interessante. A palavra de Deus diz assim: esses homens, está falando dos falsos mestres, tá? Que ensinam essas coisas. E não importa se é um sistema, não importa se é a internet, alguém criou aquilo, tá, gente? Nada brotou. Nenhum programa de televisão brotou na televisão sem que ninguém criasse. Nenhum livro brotou na livraria sem que ninguém criasse aquilo, escrevesse. Nenhuma filosofia que vai contrária à Bíblia brotou ali nos livros de filosofia. Não é assim que funciona. Alguém escreveu, esses homens escreveram as coisas. E olha só, e muitas vezes seguimos. Olha qual é o problema de segui-los. Judas, versículo 12. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato.
As festas de fraternidade é o que aconteceu aqui hoje, uma festa de fraternidade. É o pão, o dia em que eles distribuíam ali o pão e partilhavam o pão. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: vocês imaginam que no dia da ceia, num dia tão importante como a ceia, só tem crente, só tem gente boa, não tem ninguém para atrapalhar, não tem nada. Algumas igrejas são extremamente restritas nessa hora da ceia. Não são convidados a participar nem crentes de outras igrejas, nada. Ou você é crente ali, membro da igreja, ou você não pode nem participar. Você já imaginou se a gente fizesse isso aqui na Bíblica? Ó, só você que tem a carteirinha de membro da Bíblica, que existe uma carteirinha, sabia? Se você não tem, se pergunte aí, por que eu não tenho, né, Leila? Você tem, Leila? Eu tenho também. Por que eu não tenho? Será que você já fez a sua membresia? Muitos fizeram, mas a gente parou com a carteirinha, não se preocupe. Mas enfim, talvez, e aí eu chegaria aqui e falaria, olha, se não for membro, passa direto, tá? Os obreiros mirins aí. E se for tentar pegar o pão, dá um tapinha na mão, vai tirar a mão daí. Não é para você. Porque é seguro, né? O que ele está dizendo ali, Judas está dizendo é o seguinte: vocês estão na ceia de vocês. E vocês estão olhando e está tudo bem. Mas existem rochas submersas. Sabe, um marinheiro entende bem o que é isso, rochas submersas. São arrecifes, são ali corais que não pode ser visto fora da água. Então o navio ele vai navegando tranquilamente, sem que ele olhe, sem que ele perceba que existe um risco naquele lugar. E de repente, quando ele bate naquelas pedras, a embarcação toda afunda, e a vida afunda, e a família afunda, e os problemas acontecem. Por quê? Porque nós entramos tantas vezes, queridos, em lugares que nós olhamos e falamos, mas aqui não tem problema. Olha só que mar gostoso, olha que mar limpinho. Olha, não tem onda, é uma piscina. Eu posso andar com minha embarcação, com a minha vida nesse mar, tranquilamente, porque está tudo maravilhoso. Até que de repente, o seu barco se choca com uma rocha submersa. E os falsos mestres são como rochas submersas. E Jesus? O que Jesus te traz em relação a rochas submersas? Vocês lembram? Salmo 23, versículo 2. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Guia-me por águas de descanso. Queridos, de um lado o falso mestre são como rochas submersas. Do outro, Jesus, que te guia mansamente em águas tranquilas. E mesmo assim, muitos abrem mão de Jesus para andar nesse mar com rochas submersas. Mas continua, e o texto diz assim, que eles são como nuvens sem água, impelidas pelo vento. Pode ler aí. São como nuvens sem águas. Antes, ele fala de pastores, vai? Não podemos deixar. Pastores que a si mesmos se apacentam. São pessoas que só estão interessadas em si mesmas. Eles não estão interessados no próximo. Eles estão interessados em si mesmas. Você quer me seguir? Bem. Mas quando a coisa acontecer, eu vou ser igual lá o comandante do navio que saltou fora no primeiro bote. E os outros que fiquem para trás. Salve-se quem puder. É o que dizem os falsos mestres. Não, mas parecia ser tão bom, parecia ser tão maravilhoso. E agora ele foi embora, eu estou aqui naufragando. Agora ele me deixa com essa bucha na mão. E Jesus? Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele não só é o último a sair, como ele não saiu, ele morreu para que você pudesse ter vida. Não dá para trocar o nosso mestre Jesus por qualquer outro mestre. Seja lá o que esse mestre ofereça para você. Ainda que Jesus não ofereça, ou não te dê aquilo que você quer, não troque Jesus por absolutamente nada. Eles são como nuvens, sem água, impelidas pelo vento. Sabe, muitos falsos mestres, sejam eles com capas eclesiásticas,
ou sejam eles sistemas, programas, coisas que fazem bem para você, ou seja o que for, aquilo que está te tirando dos caminhos de Deus. Muitas vezes essas coisas aparecem porque elas te trazem um certo conforto, eles te trazem um bem. É como um agricultor que tem ali cavado aquela terra seca, dura e difícil, e quando ele olha a nuvem no céu, ele começa a se alegrar, porque nuvem é sinal de chuva. Vai vir chuva, finalmente chuva. Finalmente vai chover, essa terra precisa de chuva. E é isso que as pessoas olham, quando elas olham para os falsos mestres. Ele diz, essa pessoa está me dando uma esperança. Você não me dá esperança? O pessoal da igreja bíblica não me dá esperança. Uma vez eu fiz uma oração, e algumas pessoas vieram falar comigo, nossa pastor, que oração, hein? Pelo amor de Deus. Você quase colocou a pessoa num caixão. Eu orei e falei, Senhor, se for da tua vontade, livra. Mas se não for da tua vontade, trabalha no coração da família. A pessoa estava mal. Mas a vontade de Deus prevaleça. Eu não estava desejando nada de errado. Pelo contrário, minha oração era, faz um milagre, Deus. Mas e se Deus não quiser fazer? Pessoas entram aqui e falam, Senhor, pastor, eu preciso daqui de uma palavra. Amém, vamos lá, o que você precisa? É o seguinte, eu estou precisando que Deus me socorra financeiramente. Amém, querido, amém. Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre isso? Trabalho. Mas não é isso, pastor. Você não entendeu. Eu quero uma oração forte. Falei, irmão, mas a Bíblia diz para trabalhar. Trabalha que Deus vai te abençoar. Não é isso que eu entendi. Aí a pessoa ouve falar de alguém que faz diferente. Aqui é o seguinte. Coisa vai acontecer. Você só precisa vir. Você não tem ideia, gente. Vai cair do céu. Vai cair do céu. Levanta todo dia, toda quarta-feira, às 20 horas, vai levantar aqui de qualquer cadeira de roda que... Esperança, percebe? Esperança. E aí a pessoa vai atrás dessa nuvem. Agora, olha a nuvem que eu queria. Cadê a água? Cadê a água? Não caiu uma gota dessa água. E depois disso vem a frustração. E sabe o que é pior? Quando se frustra, não se frustra com um falso mestre. Se frustra com Deus. Deus é assim. Deus não faz. Deus não tem nada com isso. Deus não te prometeu nada. Nada. Deus, nada daquilo. Deus te prometeu muita coisa, mas nada daquilo que eles estão falando. Mas olha só. E eu tenho pouco tempo, vamos lá. Enquanto um oferece... Apocalipse 22, eu vou ler, não precisa abrir, diz assim: e mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Com o nosso mestre nós temos um rio de águas cristalinas que fluem de Jesus. Nós podemos saciar a nossa sede. Versículo 17 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça a água da vida. Vem para aquele que tem água, aquele que tem a água da vida, da qual se você beber jamais sentirá sede de novo. João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele não apenas te dá a água que verte do trono de Deus, de Jesus Cristo, como Ele faz com que você tenha água para ajudar outras pessoas a encontrar essa fonte maravilhosa. Falso mestre ou grande mestre? Enfim, ele vai dizer também que eles são como árvore plantada que não dão frutos, esses falsos mestres. Você planta aquela árvore, espera, e no devido tempo, as flores começam, mas cadê o fruto? Nada, absolutamente nada. E eles são como estrelas errantes, que um momento aparece e no próximo elas desaparecem. O que fazer então, queridos? O que fazer então? Segundo João, ele vai dizer uma coisa muito importante.
Olha só, mamães, que delícia ouvir isso. O apóstolo João falando lá no versículo 4 para a mãe. Ele diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. A alegria do apóstolo era ver aqueles que estavam andando na verdade. Irmãos, Jesus é a verdade. Ele é o caminho. Isso quer dizer que andar na verdade é estar 100% em Cristo Jesus. Olha o que diz Judas. Olha como Judas começa. Olha que lindo. Lindo, lindo. Como Judas começa. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai. E, o que diz aí na sua Bíblia? Oi? Conservados. Alguma outra tradução? Guardados. Conservados. Guardados em Jesus Cristo. Olha só, mais para frente um pouquinho. Versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus. Andar na verdade, que é aquilo que alegra o apóstolo, que é aquilo que nós deveríamos fazer, que vai nos livrar de nos desviarmos ou acabarmos seguindo qualquer uma dessas coisas fraudulentas que temos por aí, seja com uma capa e uma carteirinha de pastor, ou seja, sem capa e sem carteirinha, mas que está lá dentro da nossa casa, ou dentro da nossa vida. Aquilo que vai nos guardar de escorregarmos e nos perdermos, ou ficarmos atrás de uma nuvem que não tem água, é estarmos guardados em Jesus. Protegidos em Jesus. Essa é a resposta. Quando eu estava na segunda série, eu sempre fui um garoto meio protegido pela mãe. Eu soltava muita pipa, papagaio, pipa. Eu soltava ela no ventilador de casa. Não voava, mas era o que minha mãe deixava. E quando eu ia soltar no campo, a minha mãe ficava lá. Se alguém laçasse, ela ia lá, falava: que você laçou a pipa do meu filho? E a pessoa tinha que devolver. É terrível, gente, terrível. Sofri um bocado com essa superproteção aí, viu? Porque até eu consegui, enfim, administrar tudo isso. Segunda série, eu sofri muito bullying. Muito bullying. Eu era altão, né? Mas me colocaram, talvez por ser alto, eu acho que foi por isso, eu tinha boas notas na primeira série. Mas talvez por ser alto, me colocaram numa série, lá numa escola em Suzano. A escola era boa, Justiniano. Alguém aqui estudou no Justiniano? Será que não eram você? Era você, né, Marcão? Que fazia o bullying comigo? Não? Ó. Né? Pois é, gente. Colocaram um repetente na minha sala. Um não, 3. Eles tinham repetido a primeira série 3 vezes. Uau! É muita coisa, né? 3 vezes a primeira série, ou a segunda. Enfim, gente, eles eram mega repetentes. Eu era um garotinho de 8 anos, e eles tinham 10. O outro tinha 11 anos de idade. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que brutalidade, né? Outro dia eu estava contando para a Érica uns bullying que aconteciam comigo. E terrível. E aí, gente, um dia esse rapaz olhou para mim e ele me perseguia muito na sala de aula. Talvez porque eu conversava mais com as meninas do que com os rapazes, eles ficaram com ciúmes e eles me perseguiam demais. E ele olhou para mim assim e falou assim: olha aqui, eu vou acabar com você hoje na saída. Meu Deus, eu soltava a pipa no ventilador, como assim? O que eu faço com isso? Já sei, a professora vai me ajudar. E eu fui até a professora. Professora, o fulano falou que vai me acabar comigo na saída. Sabe o que ela me disse? Você é homem, resolva os seus problemas. Se a Secretaria de Educação descobre uma mulher dessa, né? Ai, meu Deus. Eu voltei para o meu lugar, eu sentei.
E eu ficava olhando o relógio, porque eu sabia que o meu fim estava próximo. Ele era muito grande, gente, vocês não têm noção. Eu comecei a pensar, eu falei, eu tenho que articular alguma coisa. Eu fui falar com ele, falei, amigão, vamos fazer amizade, cara. Deixa eu ser seu amigo. Deixa eu ser seu amigo, deixa eu fazer. Eu vou acabar com você, Senhor. Falei, bom, minha única chance, Deus me deu o quê? Eu era magrelinho, mas Deus me deu uns pernão. Eu vou correr, eu vou comer meu material. Falei, quando bater o sinal, eu vou correr. E foi o que eu fiz. Quando o sinal bateu, eu não esperei ninguém sair. Eu corri. E eu corri, gente, desesperadamente. Eu estava correndo. E quando eu saí pela porta da escola, alguém me envolveu. E eu falei, morri. E quando eu falei morri, quase que entreguei a minha alma, né? Senhor, agora eu ouvi uma doce voz dizendo, filho, o que houve? Era minha mãe. Quando eu ouvi aquela doce voz, mamães, olha a importância de vocês protegerem a casa de vocês. Quando eu ouvi a doce voz da minha mãe falando, filho, eu desabei a chorar. Porque eu sabia que naquele momento eu estava salvo. Eu estava salvo. E a minha mãe me envolveu. Envolvido, guardado nos braços da minha mãe. Eu pude entender o que era segurança. Queridos, esse mundo, ele é terrível. E o inimigo, os falsos mestres, eles algumas vezes olham para você e dizem, eu vou acabar com você. Você me seguiu, eu vou acabar com você. E existe apenas uma saída. Corra para os braços de Jesus. Corra para os braços de Jesus. Ele nos guarda. Assim como uma galinha protege os pintinhos. Ele nos guarda. Nos guarda dos falsos mestres. Nos guarda do mal. Nos guarda dos problemas. Mamães, nós pais, todos, pai, mãe, nós nos preocupamos com tantas coisas. E muitas vezes não percebemos que o falso mestre está entrando dentro da nossa própria casa. Nós precisamos envolver. Nós precisamos guardar a nossa família. Porque essa é nossa responsabilidade. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus, nessa noite, Pai, nós nos colocamos na Sua presença. O Senhor decidiu que os últimos livros da Bíblia, antes de Apocalipse, nos alertariam contra os falsos mestres. Eles atacam a nossa casa, eles atacam o nosso lar, eles atacam a nossa vida espiritual, eles atacam as nossas igrejas, porque eles querem destruir, eles querem roubar o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes, Senhor, voltados para a nossa paixão humana, nós saímos seguindo esses falsos mestres. Sejam eles com capa eclesiástica ou não. Mas são como nuvens sem água. São como rochas submersas, como estrelas errantes, como pastor que apacentam a si mesmos. São como árvores que não dão frutos. E quando nós mesmo menos percebemos, Senhor, estamos em risco, em perigo, só existe um lugar para nós, Pai. É corrermos para Jesus. Senhor, nos envolva, nos guarde, nos conserve, em o nome santo de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, porque cremos que o Senhor tem o melhor para a nossa casa e para a nossa família. Em nome de Jesus, Pai.